Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, mais uma vez, trazendo aqui corte muito bacana, né? Separei aqui alguns trechos aí da mídia repercutindo o momento do Vasco, o Vasco que vem em ascensão, jogando muito bem, né? Tem um Neto aí elogiando também a torcida do Vasco, que vem fazendo muita diferença. É uma torcida que abraça o time com certeza aí, joga pra cima. E nesse bom momento do Vasco, né? A gente pôde acompanhar até numa segunda-feira de frio no Rio de Janeiro, Maracanã lotado, a torcida do Vasco fazendo bonito. Vamos estar acompanhando o vídeo aí, né? Tem análise aí do pessoal da ESPN também, tem o Pedrosa falando aí. Então o vídeo tá bem completo. Já deixa o like pra dar uma moral pra gente, tá bom? Se inscreve no canal também pra mais notícias do Vascão e vamos pro vídeo. O Vasco é uma torcida, meu irmão. Os caras caíram 4 vezes, quase caíram ano passado. Não tem lá no Rio de Janeiro torcida igual a do Vasco. A torcida do Vasco é uma das torcidas mais fortes que tem em relação ao que se pensa do Rio de Janeiro. É a melhor torcida, é a torcida do Vasco pra mim. Porque se fosse o Flamengo que tivesse acontecido isso, e na época, a torcida do Flamengo, eles assistem o jogo. Do Vasco, não. A torcida do Vasco é que joga, porque o time é mais ou menos. Quem joga é a torcida do Vasco. Isso é o que eu penso. Você, Quesada. Fiz vários jogos do Vasco em São Paulo, no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco realmente é espetacular. Merecia um time melhor, né? Merecia um time melhor. Mas a torcida realmente tem feito bastante, tem apoiado o time. E aí você vê a verdadeira torcida, quando o time tá na podre e a torcida não abandona. Tá falando alguma coisa contra o São Paulo? Essa torcida do São Paulo às vezes não apoia no momento difícil. Mas apoiar time fraco Ó, esse menino, Ryan, né? Ryan. Esse moleque é craque de bola. Esse moleque, pra mim, vai ser melhor que o Adriano. É o mesmo estilo, mas ele é muito mais técnico. Ele vai ser muito melhor que o Adriano Imperador, pra mim. E, por sinal, o Vasco deu um chocolate no Fluminense ontem. Veloso, Souza e Quesada. O Fluminense começou um pouquinho melhor. 20 minutos. Foi um pouquinho melhor no começo, mas depois o Vasco realmente tomou conta do jogo, né? Saiu o primeiro gol do Ryan, que deu sorte, bateu, desviou, enganou o Fábio. E depois o Vasco foi melhor, fez o segundo gol. Aliás, o Fábio deu uma erradinha. Não, ali, errou, né? Falhou no gol. Falhou, soltou a bola. Aí corrigiu, fez uma defesaça, mas aí teve um outro rebote ainda, que saiu o gol. Então o Vasco jogou bem a maior parte do jogo e mereceu essa vitória, e o Vasco está crescendo mesmo na competição. Souza. O Diniz, eu acho que aprendeu, depois que ele passou pelo marcar, São Paulo, né? aqui, né? Aprendeu a marcar e aprendeu uma coisa que ele falou, né? Que ele jogou um jogo contra o Inter aqui, falou que ganhou o primeiro tempo e perdeu o segundo tempo. Ontem o Fluminense começa melhor, mas o jogo tem 90 minutos. E durante o restante do jogo, o Vasco foi superior, Coutinho jogando muita bola. Coutinho voltou a jogar muita bola. E esse menino aí, que é a grande surpresa para mim, o grande talento, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Para mim, a revelação do Campeonato Brasileiro é o Ryan, e joga muita bola. Vai ser melhor, mas muito melhor que o Adriano Imperador. A gente tem também o Gustavo Machado. Ontem a gente não deu tempo de pegar, mas eu estava vendo aqui, vocês colocaram aqui, né? Eu vi. Os mandos de campo. Pô, Fernanda, mas não é campanha, não. Copa do Brasil é um sorteio. Então, vai saber onde que vai ser a final, onde que vai ser a semifinal, vamos saber nesse sorteio. E o Vasco iniciou ontem sua preparação para enfrentar o Bragantino no domingo. Os jogadores se reapresentaram no CT Moacir Barbosa e, sob o comando do treinador Fernando Diniz, participaram de atividades com bola e os goleiros realizaram treinamentos de defesa. O time quer continuar nessa boa fase para continuar sonhando com uma vaga, quem sabe, na Libertadores. Eu acho que esse é o assunto do Vasco. Agora, o presidente Pedrinho, antes do jogo, ele fala isso abertamente. A gente está brigando por uma vaga na Libertadores e não na Sul-Americana. Hoje, o Vasco está em 8º lugar com 39 pontos. Está tudo muito embolado. Tá. Tem a tabela aí? Até quem está embaixo, né? O São Paulo, o próprio Red Bull, tá muito emboladinho ali. O Santos se complicou demais. O Santos, assim, é um clube grande que vai brigar. E já viu a tabela do Santos? Já vi a tabela do Santos. O próximo jogo do Santos é domingo contra o Botafogo. O Santos pega o Palmeiras 2 vezes. 2 vezes, em casa e fora de casa. Um jogo atrasado e um jogo de... Só tem um adversário que o Santos pega que vai ser tranquilo, na minha concepção, que é o Sport. Só. Dia 30 de novembro, provavelmente o Sport já é rebaixado. Mas o mole do Santos foi que pegou o Vitória que tem o Jair Ventura, que assumiu até contra o Vasco, né? Ele assume contra o Vasco, começa contra o Vasco. E o Jair tem
tem um histórico de retirar times de zona de rebaixamento muito grande. Ele é um excelente treinador que consegue trabalhar com o que ele consegue ter no meio de temporada. Ganhou e ele do foi Santos. na Vila Belmiro e ganhou de forma bem corajosa do Santos, né, agora. E embolou o Santos todinho, olha lá. Foi uma vitória do Vitória heróica. Foi Heróica, sim. sim. Eu complicou assisti cada ao vez. jogo. Agora, o lado bom é a gente que representa o futebol carioca em nenhum momento falar que tem um Muito carioca legal, brigando ali. muito legal. A gente tá falando do Z4 e não tá mencionando nenhum Gente, carioca. agora vamos falar com propriedade. É isso. O RJ vai parar. Vai. Com os 4 na Libertadores. Benê Casagrande e Lucas Pedrosa. porque assim- Eu sonhei com esse momento como apresentadora há 10 anos, trabalhando nesse programa de futebol carioca. Isso aqui é uma coisa linda. Seria bom. Os 4 cariocas brigando. Ah, Fernanda, você vai torcer? Não, eu vou secar. Eu vou secar, mas eu quero todo mundo lá. Brigando pela Libertadores. Eu vou secar quem não é fogão. Vou torcer pro meu fogão, que eu sou torcedora, eu não escondo isso de ninguém. Mas é muito legal que o futebol carioca tá todo mundo lá na briga. E quem sabe até um duelo quase que poderia ter saído aqui pra essa temporada, né? Não, e a Copa do Brasil tem 50% de chance de ter um campeão carioca. É verdade. Porque vai ter um carioca na final. É verdade. Então a Copa do Brasil classifica direto para a Libertadores. Não só pela tabela, que eu vejo que Flamengo e Botafogo vão se classificar para a Libertadores. Muito difícil, só se tiver um desastre aí Só um muito minutinho. grande. Abençoa, Senhor. Ah, o Flamengo já foi, né? O Flamengo já tá. Não. Tô falando do meu Você... Calma. Todo garoto cuidado é pouco, insuportável. amigo. Abre o olho. Vai, fala o que você E tava é falando. isso, assim, eu acho que ainda tem a outra possibilidade, porque também tem o Cruzeiro que tá na Copa do Brasil, e se o Cruzeiro for campeão, ele abre uma vaga. Pra baixo vira G7. Então, assim, ainda tem uma possibilidade de Libertadores. Se o Flamengo for campeão da Libertadores ou o Palmeiras, também vira G8. Então, assim, cara, as chances realmente estão reais da gente ter 4 cariocas, pelo menos 2 na pré-Libertadores. Ô, Cris, se você passar na Copa do Brasil, você prefere pegar o Cruzeiro ou o Corinthians? Cruzeiro. Você, Lucas Pedrosa, se passar pelo Cris na Copa do Brasil, você prefere pegar o Cruzeiro ou o Corinthians? Eu vou responder por você. Cruzeiro. Cruzeiro. Você já viu o retrospecto do Vascão contra o Corinthians? Não, é tem sério? como, claro, É sério. muito ruim. O É Vasco muito não sério. ganha do Corinthians. É uma freguesia, assim, assustadora. Assustadora. Tô Assustadora. fora. O Flu Prefiro tem... o Cruzeiro. É. Sabe quem é o... Você tá indo pela história, então, né? É, mas a Não história é pelo agora, futebol. Benê. É verdade. A história é agora. Sabe com quem que eu sei essa história? Com o Cruzeiro. É. Se você me fizesse escolher, se fosse eu na Copa do Brasil, eu ia escolher o Corinthians. Já viu o retrospecto do Botafogo contra o Cruzeiro? Nem no ano passado. Nem no ano passado, que a gente tava voando, tomamos de 3 na ataca de 3 no estádio É Newton só Santos. porrada, É Vasco. só porrada. O Vasco é. perdeu 3-2 pro Corinthians esse ano. É São difícil. Januário. É complicado, então. O Flamengo Eu te tem entendo. algum time que... Olha, o Flamengo, ultimamente, os times que tem medo do Flamengo, né? Ai, gente, como Das finais Ai, muda Cris. um pouco, né? Complicado, né, Cris? Ai, meu Final Deus. da Supercopa do Brasil. Final da Libertadores. Tem um time que ele não quis dizer. Não, assim, Qual vou é o ser nome do time? sincero. Fala pro público. Tem time que, Palmeiras. por exemplo... Pô, é porque depende. Se for no Rio de Janeiro, o mando do Flamengo, 10 anos que o Palmeiras não ganha, entendeu? E se for final? Aí complica. Ó, por exemplo, um adversário que eu acho muito chato, Atlético Paranaense. É sempre chato. Sempre que o Flamengo enfrenta... O Fluminense tem, sabe com quem? Com a Chape. Não é, Cris? Errei ou acertei? Tem essa coisa com a Chape, de não conseguir vencer a Chape. Gente, futebol é essa loucura. Tem com o Vasco também. Ah, você parou! Ai, meu Deus do céu! Você Aí levantou a você bola, o cara cortou. brincou com a minha cara. O Botafogo também. Olha, meu Deus do É a céu. história, né, Medrado? Ah, Gente, tá bom. E a história é agora. Tem uma coisa que eu não brigo é com os números, Benê. Não dá. Não pô. dá pra brigar com eles. Aí não tem como. Tu não tá falando sério, garoto? Ué, primeiro empate, depois vem o Botafogo. Fala aí do Vasco. O que você quer falar do Vasco? Nada. Eu amo o Vasco da Gama, Acabou? maravilha. Acabou. Tá sem assunto? Não, quer que eu fale? O que você quer falar? Que a gente vai pro fogão. Abre o olho, Fernanda Mara. Ai, meu Deus do céu, gente. Tô Eu não tô sério. mais Quer que eu aguentando. fale sério? Tá tudo certo, Fernanda. O Vasco está se preparando, inclusive pega o Bragantino e o São Paulo logo em seguida. São dois times que estão ali abaixo do Vasco na tabela. São dois confrontos diretos aí nessa parte intermediária da tabela que o Vasco tem que vencer para poder continuar sonhando com a Libertadores. Porque do Botafogo e do Bahia,
São 7 pontos. Então é muita coisa ainda para você tirar essa vantagem e o Vasco tem que continuar essa sequência. Nos últimos 6 jogos o Vasco venceu 5, é um time que dentro e fora de casa joga da mesma maneira e nessa comparação com o São Paulo, Bragantino, Botafogo e Fluminense, é o time que talvez esteja no momento de mais ascensão do que os outros. O Bahia é um time que é muito forte dentro de casa, mas fora de casa também não consegue repetir as mesmas atuações. Então o torcedor do Vasco... Vai perder hoje pro Internacional. O torcedor do Vasco e também o Pedrinho, ele tá certo, cara. Ele tá certo, tem que pensar no mais alto possível. Numa Libertadores, em pontuar cada vez mais. O Vasco tá com 39 pontos, faltam 9 rodadas aí pro campeonato acabar. Cara, por que não? Essa que é a grande realidade. Tem que aproveitar o grande momento dos seus jogadores também, Ryan, Coutinho, Léo Jardim, entre outros que eu poderia citar aqui, porque é o melhor momento do Vasco nos últimos 10 anos. Eu não tenho nenhum pudor em falar isso. Ô Jailson, na minha época de baile... O Jailson não tá acreditando, Roberto. Na minha época era Cidinho e Doca. Faz tempo que eu sou funkeiro raiz, viu, Roberta? Pois é, Bruno, é verdade. Eu lembro de você nessa época. Tem vários vídeos que circulam aí nas redes sociais do Bruno nessa época, mas agora só se fala nessa música do Ryan. Quando colocou aí na reportagem do Jufo, a gente até acaba dançando junto, né? Desse jeito, Rafa? Encaixou. E assim, o Jailson tem razão, eu concordo com ele. Eu acho que o rendimento do Ryan, ele tende a ser melhor jogando numa teórica posição de ponta direita, porque na verdade a movimentação da dinâmica de jogo do Fernando Diniz, ela acaba desconstruindo essa percepção posicional a partir do momento que o juiz apita o início do jogo, né? Poucos são jogadores que guardam posição com o Diniz, né? Mas numa teoria de formação, eu prefiro também o Ryan aberto pela direita, exatamente porque com o facão do Paulo Henrique passando, abre a possibilidade do corte para dentro e a finalização de média distância, que é uma das características do Ryan, que vive uma fase técnica absurda, a melhor da sua carreira. Ele evoluiu demais do entendimento do jogo nas mãos do Fernando Diniz. Ele se comporta como um atacante muito mais completo, capaz de ampliar o seu leque de ações. Hoje o marcador não sabe exatamente o que o Ryan vai fazer. Ele é forte, ele tem explosão e assim, atuando como um falso centroavante, mas tendo a autonomia que teve ontem para cair para os lados, tende a ser muito útil para o time do Vasco. A discussão é muito grande em relação à figura do Verratti hoje, né? Já são 8 jogos sem marcar, ele ontem entrou no segundo tempo, dá para dizer que ele hoje é um reserva. O Andrés Gomes ganhou a titularidade muito mais pela sua voluntariedade do que propriamente pela contribuição técnica dele dentro de campo, mas com o Andrés Gomes, que joga dos dois lados, o Vasco aumenta o teor de imprevisibilidade para o adversário. Quem enfrenta o Vasco não sabe como é que fica o posicionamento dos homens de meio campo e ataque. E uma outra mudança recente que contou muito com o acréscimo físico do jogador que eu vou falar. Felipe Coutinho passou a ser o meia de flutuação em toda a parte do campo. E a partir do momento que ele passou a ter condições físicas para executar esse papel, o Vasco coletivamente cresceu muito. E o Diniz, ele tem elogiado muito, não só o Coutinho, mas ele tem falado muito do Ryan já faz um tempo, né? Que ele fala que é um atacante completo e que tem que estar no radar da seleção. Vocês concordam ou é um exagero, assim, do Diniz? Eu não acho que talvez para agora, ainda mais se está fechando um ciclo de Copa do Mundo e numa posição que o Brasil tem muitas peças. Mas pensando numa projeção para o futuro, sim. Eu acho que é um atleta com potencial, você enxergar dessa forma, não acho um exagero, até pelo que ele tem demonstrado. O quanto que eu concordo muito com o Rafa colocar sobre o quanto que o potencial dele tem sido desenvolvido com o Diniz. Tem uma fase técnica, lembrando que o Jailson falou agora há pouco, da confiança também, que ele pega agora e chuta justamente porque está indo muito bem. Então eu concordo com essa leitura, mas talvez não para esse momento de seleção, considerando o que está acontecendo e a concorrência, e a gente está falando há pouco tempo de Copa do Mundo. Mas acho que futuramente tem que ser um cara a ser observado, tem sido um dos protagonistas, mas um aspecto que eu queria chamar a atenção também, que tem todo o mérito, acho que a gente tem que falar muito do Ryan, como acho que um dos nomes desse Campeonato Brasileiro, é um dos destaques do segundo turno. De repente, hein? Talvez uma revelação. Não é?
Mas eu acho que o crescimento do Vasco também parte muito do trabalho do Diniz, de uma forma geral. Eu não sei se o Vasco, dentro do que o Pedrinho falou e agora até pegando o recorte de estar no G8, eu não sei se ele tem o 8º melhor elenco. Mas hoje ele pratica futebol para estar no G8, talvez até acima, muito por conta desse trabalho e de outras peças também que são muito importantes. O Rayan tem sido protagonista, mas a volta do Cauã Barros, ele se estabelece no meio de campo, ele foi 10 vezes titular, 8 no Brasileiro, 2 na Copa do Brasil. O Vasco não perdeu quando ele foi titular. Desde que ele estreou como titular, no Brasileiro, ninguém venceu mais duelos do que ele no Campeonato Brasileiro. A estabilidade que ele ofereceu no meio-campo, a dupla de zaga com Cuesta, com Robert Renan chegando. O Paulo Henrique se torna um lateral de seleção brasileira. Ontem o primeiro gol, recuperação dele, tabela com o Nuno Moreira, assistência. É muita coisa boa que está acontecendo no Vasco. Então, o próprio Léo Jardim voltou a jogar o Léo bem. Jardim foi bem. A defesa ontem que ele faz no lance que o Cano recupera, até um do vacilo, inclusive, do próprio Cauã Barros, que apesar desse vacilo fez mais uma grande atuação. Lógico que o Rayan, individualmente, é o protagonista de tudo que está acontecendo no Vasco, mas são muitas outras coisas que têm feito esse time jogar bem. E eu não sei se ele tem o entre os 8 elencos do Brasil, mas ele joga um futebol digno de estar entre os 8 melhores, para projetar até, de repente, pensar em título de Copa do Brasil ou ir até classificar para Libertadores via Campeonato Brasileiro. E aí acho que é muito por conta de todo esse aspecto coletivo e do ótimo trabalho que o Diniz tem feito. Talvez até mais, Dom, que o Jailson, porque olha a classificação do retorno, como o Vasco, né? Como o momento do Vasco é bom. Olha lá, ó. O Vasco é o terceiro com mais pontos. Não é que ele é o terceiro de longe, assim. Ele é o terceiro, 2 pontos atrás do Palmeiras e 1 ponto atrás do Flamengo. Tá fazendo um baita de um segundo turno do Campeonato Brasileiro, isso é óbvio, né? Os números aí não mentem. Queria pegar o gancho da pergunta que você fez sobre seleção e também do destaque do Donk. Pelo cuidado da questão do 8º, né? Sim. Esse 8º que foi a polêmica lá no início. E porque também não era esse elenco de agora, né? Exatamente, era só isso que eu ia pontuar. É só isso que eu ia pontuar, só esse cuidado, porque o Pedrinho na época... O Vasco hoje tem uma zaga para chamar de sua, né? Exatamente, que o Pedrinho na época falava do 8º, é completamente diferente. É diferente de agora. A dupla de zaga é outra, com muito mais confiança e... A janela do Vasco foi excelente no meio do ano. Exatamente. Torcedor vascaíno, então tá aí, esse foi o vídeo, né, que a gente trouxe hoje para estar reagindo junto, um vídeo muito bacana, vocês puderam acompanhar aí toda a mídia repercutindo esse momento do Vasco. Afinal, vem conquistando vitórias, vem numa boa sequência, pode ver pelos números aí, né, o Vasco tá em terceiro nesse segundo turno aí, bem atrás aí de Flamengo e Palmeiras, ou seja, se o Vasco tivesse começado tão bem assim, talvez estivesse brigando pelo título, né? Só para ter uma noção de quanto o Vasco tá jogando e qual o momento bom do Vasco. Pedrosa, né? Chega a falar ali que é o melhor momento dos últimos anos aí do Vasco, sem dúvida. E de fato, né? Vasco vem jogando, vem convencendo, é um time que não tem medo, parte para cima. O Diniz conseguiu ali implementar a identidade, né? Sua maneira de jogar ali no Vasco. Então o Vasco em casa, fora de casa, o Vasco joga da mesma forma. Torcedor apoia sempre, óbvio, né? Então isso ajuda bastante, que faz aí o time estar aí bem posicionado e brigando aí com certeza por essa vaga na Libertadores, né? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Peço vocês só que dê o like para dar uma ajuda, uma força pra gente aí, tá divulgando mais conteúdos do Vasco, também se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no Vascão e até um próximo vídeo, valeu!